honra a gente estar aqui conversando. O Everton, ele é aluno da turma 1 do Corpo Explica. Então, ele tem muita experiência e muitas histórias para contar aqui para a gente. O que a análise corporal muda na vida das pessoas? Porque, na verdade, é isso que as pessoas querem saber, né? Então, meu nome é Everton Manuel Schmidt, né? Aí estou com 36 anos. Sou pai de 3 filhos, casado com a minha linda esposa Alessandra, que deve estar assistindo a live aí também. Então, tem uma história de vida assim, de bastante desenvolvimento, né? Mas principalmente bastante luta no começo até chegar num patamar onde eu realmente decidi mudar de vida, né? Trabalhei desde os meus 14 anos, aí trabalhei na área têxtil, depois trabalhei na área de seguros, depois fui para a cooperativa de crédito como gerente de crédito, e aí em 2018, numa fase bem conturbada ali da minha vida mesmo, sabe aquela fase em que você acha que nada está dando certo e você olha para os lados e então não vê saída, e eu começo a buscar algo em relação ao desenvolvimento pessoal. Conheci PNL, conheci outras ferramentas ali de desenvolvimento pessoal, PDA, DISC e outras ferramentas em todo esse contexto, né? E essas ferramentas me traziam uma percepção importante sobre mim, né? Não estou desmerecendo essas ferramentas, mas faltava alguma coisa para dar aquela viradinha de chave, né? Então, inclusive, eu relato o DISC, né? Quando eu conheci o DISC trazia muito a minha particularidade, assim, só que lá no DISC tem pontinhos, assim, que dizem que eu, sob pressão, produzo mais. Eu, sob pressão, entrego mais resultado e tudo mais. E toda vez que eu estava sob pressão, eu me sentia muito mal, me sentia insuficiente, me sentia que eu não conseguia entregar o número que todo mundo pedia. Eu lembro de ter feito algo fantástico, né? Na empresa onde eu trabalhava na época, uma grande portabilidade de um determinado valor. Ali não vou falar por questões de sigilo bancário mesmo, de previdência privada. E ao mesmo tempo que eu tive o elogio disso, eu tive, mas faltou isso, mas faltou aquilo. Sempre faltava algo, aquela sensação de insuficiência era gigante, né? Então, em busca desse conhecimento, de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, buscando ali, aparecendo daí naqueles patrocinados, veio o Corpo Explica na época. A Alessandra assistiu uma informação ali, na época do Guilherme, ali, do Elton e da doutora Vanessa, e aí ela acabou me mostrando. E eu comecei a rir, falei, não, isso é ridículo, né? Uma coisa, eu entrei na análise corporal para provar que aquilo era uma mentira, né? Cético completamente. E no final a análise corporal me encantou e hoje sou analista e defendo essa ferramenta com bastante vontade, aí, bastante vigor, porque eu sei que ela mudou a minha vida. Literalmente, toda a construção de vida do Everton de 2018 para frente, principalmente ali de fevereiro de 2019, quando eu entrei na primeira turma de análise corporal, essa virada de chave aconteceu a partir do Corpo Explica, a partir da minha análise corporal. E daí eu comecei a mudar algumas coisas em mim, porque a análise corporal, primeiro, ela é de frente para o espelho, né? E eu também, por ter um traço masoquista, as pessoas vão entender melhor o que é esse traço, né? Eu preciso ter segurança e eu só vendo aquilo que eu tenho certeza de que funciona. A segurança do masoquista é essa, né? É uma necessidade básica aí do traço masoquista, a segurança. Então, essa segurança de vender uma análise corporal é só se ela funcionasse para mim como ela funcionou. Então, conheci a análise corporal em 2019. Em 2021, entrei para o grupo seleto ali da banca de analista do Corpo Explica, né? Para se entrar nessa banca de analista do Corpo Explica, a exigência do Corpo Explica ela é altíssima, né? Altíssimas notas ali nas provas de pontuação, devolutiva, e também tem ali a NPS, que é a nota de devolução dos clientes, precisa ser sempre acima de 95, ou seja, um alto índice para permanecer lá, precisa ter um alto índice de entrega, né? E eu venho me mantendo aí no ranking do Corpo Explica entre os primeiros colocados aí sempre, né? Fiquei por 7 meses seguidos em primeiro lugar no ranking em termos de NPS, né? Sempre relatados isso lá pelo próprio Corpo Explica. E agora eu estou, acho que entre os 3 primeiros ali, porque as pessoas são boas lá, né? Tem muita gente boa ali no Corpo Explica também. E venho aí ajudando pessoas a se entenderem, principalmente na área profissional, mas não só, porque o Corpo Explica ele abrange todas as áreas da vida, né? Então, esse é um pouquinho do Everton, dessa história aí do Everton, né? E aí, estou aí para auxiliar vocês e também mostrar o que a gente já trouxe, né, de depoimentos aí de alguns clientes que a gente atendeu, né?
foram mais de 900 análises que eu fiz, então é difícil a gente escolher um cliente ou outro, né? Então a gente buscou ali os clientes que tiveram, que tem mais proximidade e tudo mais, porque tem alguns clientes que fizeram análise que a gente nem sabe, talvez a evolução foi até maior, mas a gente não consegue acompanhar todos, né? Até porque eu atendo também pelo Corpo Explica, então por questões de sigilo eu não envolvi esses clientes ali nos depoimentos por uma questão até de princípios, né? Você sabe que o meu nicho é o emagrecimento, porque essa foi a grande virada de chave na minha vida. E você também emagreceu 20 quilos, né, sem fazer dieta, depois que você passou pela análise corporal e você conheceu as ferramentas do Corpo Explica. Conta um pouquinho para as minhas radiantes como é que foi isso que aconteceu com você. Como eu disse, meu foco era desenvolvimento profissional, né, e tudo era pensado no profissional, mas a análise corporal ela afeta todas as áreas da vida, né? Então, na época, em 2018, eu estava com 96 quilos, vivendo a pressão do meu masoquista, carregando o mundo nas costas, literalmente, né? Então, a função emocional do excesso de peso do masoquista estava presente ali, que era a força. Eu precisava ter força para suportar tudo aquilo que eu estava suportando lá, né, naquele momento. Era 3 filhos, né? Uma família inteira para sustentar, era financeiro da casa, era carro, casa para pagar, então era outras situações ali dentro da própria empresa onde eu trabalhava, então tudo isso gerava para esse masoquista um peso extra, né? Um peso de ter que cuidar das pessoas, cuidar de tudo e resolver o problema de todo mundo. Então, e aí tem o 28% oral, que também é um traço que tem a questão emocional do excesso de peso também, e aí o gatilho emocional era justamente esse, né? Pesado, estressado, o estresse ativava o gatilho e ia para o oral, que gatilho era comer, né? Gastar comendo mais do que o normal. Então, automaticamente, o meu peso, ele subiu um pouquinho, né? Então, nesse contexto. E aí, conhecendo o Corpo Explica, eu entendi que aquele peso que eu carregava não era meu, era um peso extra, né? Que não deveria estar comigo. Eliminei ali o peso das pessoas de forma emocional, através de algumas dinâmicas ali que acredito que você também compreende e ensina ali no seu dia a dia, né? Como terapeuta. Essas dinâmicas, elas nos auxiliam a eliminar esse peso extra de forma natural. E isso, em 2 semanas, eu emagreci 10 quilos, depois que eu tomei consciência do peso extra que eu carregava. O meu antigo chefe, na época, ele olhou para mim e falou, cara, papo de amigo, tá? Papo reto. Vai fazer um exame, porque acho que você está com algum tipo de doença, porque é inadmissível emagrecer tanto tempo em tão pouco tempo. Emagrecer tanto em tão pouco tempo, né? E aí eu fiz alguns exames, óbvio, não tinha nada, era só realmente aquela liberdade que eu estava tendo, libertar daquele peso que eu carregava que não fazia parte do meu dia a dia, né? Não fazia parte de mim. Ô Everton, nessa primeira fase, você só ajustou o teu lado pessoal ou você já tinha mudado de emprego? Eu saí de um ambiente e fui para outro ambiente, né? Eu saí de um ambiente que era de muita dor e fui para outro ambiente. Quando eu cheguei nesse outro ambiente, imaginei, agora é um ambiente diferente, mas a sensação de pressão continuava. Porque eu saí em julho de 2018, eu saio desse ambiente de pressão, e em outubro de 2018 eu entro em outro ambiente que parecia ser mais leve, mas a pressão estava em mim. A sensação de ser pressionado era minha. Eu me sentia pressionado. Às vezes as pessoas não tinham nem a intenção de me pressionar, mas o fato de ser masoquista e querer entregar bem as coisas bem feitas para as pessoas e fazer bem feito, fazia com que eu me cobrasse. E essa autocobrança trazia a sensação de ser pressionado. E hoje eu ensino os gestores a lidar com essas pessoas, a não trazer essa sensação de pressão para a equipe, porque essa sensação de pressão ela adoece, ela causa problemas, né? Inclusive engorda, né? Que foi o meu caso. Esse masoquista engordava, ele ganhava peso justamente por essa questão, por essa sensação de pressão. E aí, quando eu entendi tudo isso, mesmo num novo ambiente de trabalho, porque mudar um ambiente, mas ir para um ambiente levando você e as suas dores existenciais, suas dores juntos ali, não muda muita coisa. Então, não adianta você fugir daqui para lá, porque aconteceu, eu fugi de uma empresa para ir para outra. E isso não tinha mudado. Quando eu conheci o Corpo Explica, que eu me conheci, aí sim eu entendi, opa, agora sim eu tenho a chavezinha necessária para fazer aquela virada ali e sair desse ambiente de dor e ir para um ambiente realmente que faça mais sentido. E aí foi quando eu emagreci os 10 quilos nas primeiras semanas ali. Depois de 3 meses eu já tinha perdido os 20 quilos que eu mantenho até hoje.
Até engordei um pouquinho agora, uns 2, 3 quilos ali nesse final de ano, que é normal, né? A gente oral come mais, mas já estou voltando, já está tudo voltando para os 76, que é dentro do meu IMC ali, natural, saudável, né? Para mantê-lo ali, devido à minha altura e meu peso, deveria estar ali até 78 quilos. Então, estou com 76, é o peso ali aceitável para mim, tá ótimo, estou feliz da vida com esse peso. Então, sim, o Corpo Explica auxilia e ajuda você que tem essa dificuldade do excesso de peso. E, inclusive, até um relato. No passado, o efeito sanfona era muito comum. Engordava, aí fechava a boca, parava de comer besteira, aí emagrecia. E esse efeito sanfona sempre foi algo presente na minha vida. Hoje não existe mais esse efeito sanfona. Quando começo a perceber que eu estou ganhando peso, eu já... Opa, qual é o gatilho? Por quê? O que está acontecendo? Já começa as auto-perguntas, né? As perguntas ali automáticas para que eu volte para o meu nível e mantenha ele nesse nível. E sem falar que eu, nesse processo, eu não fiz mudança alimentar nenhuma e não fiz nenhum processo de exercício físico. Não fui jogar futebol, não fui correr, não fui para academia, não fiz nada disso até emagrecer esses 20 quilos. Depois que eu emagreci esses 20 quilos, agora eu estou começando a academia, agora esse mês, agora eu estou começando porque estou mais livre, com o meu tempo mais livre, já escolhi melhores ali as minhas agendas, então eu estou conseguindo fazer agora academia também. Mas isso é só um plus, é só o detalhe, né? A perda de peso ela aconteceu por questões mentais mesmo, de mudança nessa mentalidade mesmo. Mentalidade realmente faz muita diferença, você se autoconhecer, entender que o seu oral precisa ser visto, o seu masoquista, ele não precisa carregar o peso de todo mundo, né? Ele pode deixar a hora que ele quiser aquele peso extra, né? O rígido, o arrígido aí, né? Pode se proteger de outras formas, não com o peso, né? Então, tem outros métodos aí que dá pra gente falar e trazer bastante clareza nesse contexto. O que eu acho mais incrível é que, às vezes, a gente aumenta um pouquinho o peso, né? E a gente automaticamente pode chegar uma pessoa e falar: o que você está comendo que você está engordando? E aí eu falo: não, o que eu estou passando, né? Que eu aumentei um pouquinho de tamanho, o que está acontecendo, né? E as pessoas acham que você está meio maluca, né? Eu já tive essa sensação conversando com uma pessoa e ela falava assim: não, tem nada a ver. Eu falei: não, tem tudo a ver, é o que tem a ver. Eu estou passando por alguma situação. E aí a gente fica mais tranquilo, não tem mais aquela angústia de: nossa, estou aumentando de tamanho, estou engordando. Não, eu não estou engordando, eu estou passando por uma situação que tá pedindo para que eu seja um pouquinho maior para suportar essa situação. E tudo bem, vai passar. Quando eu passar por essa situação, vai passar. E com as ferramentas que a gente adquire depois da análise corporal, a gente já consegue resolver essas questões mais rápido, né? E isso é uma coisa que não tem preço. É de um valor inestimável. E não é só no excesso de peso, é no resto da vida. E você gerencia equipes, não é? No seu trabalho. E você usa análise corporal para isso. Isso até um ponto importante, por questões de ética. Eu uso a análise corporal, mas eu não clarifico esse processo de análise corporal até que a pessoa pergunte. Estão comigo no dia a dia, elas sabem que eu sou analista corporal e elas fazem aquela pergunta-chave: aí, mas como é que funciona aí? Como é que eu funciono? Então, eu uso o método da análise corporal como gestor, para orientar a minha equipe de acordo com o que eu percebo naquele ambiente. Eu vejo que tem uma pessoa que é rígida e que está se cobrando por meta o tempo todo. Eu chego para ela e tiro o peso da cobrança de meta e falo: vamos fazer assim? Vamos fazer assado? Eu vou orientando sem que elas percebam que estão sendo orientadas baseado no traço. E aí, quando elas percebem, elas dizem: nossa, que ambiente leve, que coisa gostosa, que bom de trabalhar. Inclusive, no meu antigo trabalho, eu era tido como o gestor que não cobrava, o gestor banana, né, que não cobra, né? Isso tido por outros: ah, não, trabalhar com o Everton é fácil porque ele não cobra. Não é que eu não cobro, eu cobro do jeito certo. E cobrar do jeito certo, as pessoas não percebem e elas estão fazendo por elas. Elas não fazem por mim, elas não fazem pela empresa. E é isso que todo líder precisa entender. Ele vai fazer por ele. Quando ele está no jogo, quando ele está realmente fazendo o negócio acontecer, ele vai fazer por ele, para que ele se desenvolva, para que ele cresça, porque ele está tendo uma visão de futuro. Então, eu trabalho muito com o indivíduo, né? Eu sou muito individualista no processo
mas sempre ampliando para o coletivo. O que aquele indivíduo consegue fazer dentro do coletivo para ajudar todo mundo. Então, se aquela pessoa, falando do meu ramo, se aquela pessoa sabe vender seguro e a outra sabe vender previdência, a que sabe vender previdência, eu vou cobrar só previdência, não vou cobrar seguro. A que sabe vender seguro, eu vou dar aquela pressãozinha para vender mais seguro, porque ela sabe vender seguro, ela gosta de fazer isso. Então, eu tenho um equilíbrio das pontas, um vende a previdência, que tem mais afinidade, o outro vende o seguro, que tem mais afinidade. Qual é o problema? Eu não preciso ter pessoas medianas em tudo, eu preciso de um monte de pratos sendo equilibrados. E não tem problema eu desenvolver naquela pessoa que não vende seguro a função ou a competência de vender seguro. Porque competências são desenvolvidas, habilidades é lá intrínseca ao traço de caráter, né? Mas a competência, ela pode ser desenvolvida. Eu posso desenvolver, mas primeiro eu preciso que ela equilibre esse prato aqui da previdência, que é o que ela domina, muito bem. Porque imagina você tendo que botar 10 pratos para serem equilibrados, uma pessoa equilibrando um prato. Se eu contentar os 10 ao mesmo tempo, eu não vou dar conta de nenhum. Então, eu faço equilibrar um prato bem feito. Quando ela equilibrar o primeiro prato bem feito, o segundo é mais fácil ainda. O terceiro fica mais... O quarto, quando vê, ela está com os 10 pratos equilibrando ali, não deixa cair nenhum. 6 meses a 1 ano, você já vê grandes resultados. E de 1 ano a 1 ano e meio, você vê excelentes resultados que são duradouros, que são constantes, que são realmente resultados que dão muita consistência para aquela equipe de profissionais. Tanto que em uma das cooperativas que eu trabalhei, da minha equipe, saíram 3 gestores, que foram promovidos a gestores do mesmo cargo que eu, ou seja, pessoas que estavam a cargos abaixo de mim, que subiram para o mesmo cargo que eu, e funcionários que estavam com cargo de agente foram para consultores, que é o cargo que depois vira gestor, funcionários que eram assistentes viraram agentes. Então, teve evolução profissional de quase toda a minha equipe que estava sob minha gestão. É mérito meu? Não só meu, da equipe também, né? São esses pontos importantes que cada gestor precisa entender aí no dia a dia. Né, para as minhas clientes também, se você aplica esse conhecimento no teu trabalho, na tua vida, o teu relacionamento com a família melhora, com os amigos melhora, porque você passa a entender como a pessoa funciona e se ajustar conforme o que ela tem de potência, né? Porque para que a gente fica tentando puxar, espremer coisas de uma pessoa que não vai conseguir dar, porque ela não tem aquele traço, ou ela não chegou ainda à sua potência. E aí, quando ela começa a entender isso, fica a coisa tão mais clara, tão mais leve. A gente fala, depois da análise corporal, a vida fica leve. E a gente que passa pelo processo, né, que a gente primeiro aplica na gente para depois nos outros, a gente não consegue explicar direito no começo como é que fica leve, né? Mas a gente tem esses depoimentos aqui das pessoas que mandaram. Eu vou ler alguns. Perfeito. E aí a gente vai comentando, tudo bem? Eu posso dizer que a análise corporal, para mim, foi um divisor de águas na minha vida. Me sentia perdida em muitas situações e não entendia o porquê agir assim. Era insegura e sentia que carregava um peso enorme nas costas. Depois da análise, consegui me entender e sem culpa, isso é muito importante, né, Everton? Entendi que eu sou exatamente quem eu deveria ser e descobri que, através dos meus traços, eu posso ser eu mesma, sem medo, e me conhecendo, eu descobri que sou capaz de tanta coisa que jamais imaginei. Meu relacionamento com todos ao meu redor se tornou mais leve e hoje respeito minhas decisões acima de qualquer coisa. Enfim, foi a melhor coisa que eu fiz por mim mesma. Não tem preço isso. Esse depoimento ele é maravilhoso porque a pessoa se conheceu, né? Uma pessoa fantástica que tinha um grande potencial, mas vivia se menosprezando ou se diminuindo porque os outros faziam isso ou porque achava que não merecia, achava que não podia, né? E realmente a mudança que eu vi nessa pessoa foi fantástica, uma mudança assim gratificante mesmo para quem está olhando do lado de cá. Essa pessoa, ela começou a viver a vida, ela, o esposo, né, começaram a viver a vida realmente aí, estão vivendo uma vida fantástica e principalmente o detalhe, né, me autoconheci, né, comecei a fazer. Olá, então, depois que fiz minha análise em agosto de 2021, mudou tanto minha vida emocional como financeira e a forma de lidar com as pessoas. Antes da análise eu tinha um enorme medo de ganhar dinheiro, achava que se eu tivesse dinheiro, eu teria
que estar sempre ajudando meus pais. E também não seria vista pelas pessoas e nem as teria perto de mim. No emocional, comecei a estudar mais sobre mim e ver o que gosto e o que não gosto. Aprendi a fazer coisas sozinha e entender que para entrar em relacionamento, você primeiro tem que estar em um relacionamento sério com você mesma. Nossa, que lindo! Hoje meus objetivos mudaram e meu objetivo é ganhar 1 milhão antes de 30 anos, sem ter medo do dinheiro. Sei escolher as melhores pessoas para estar ao meu lado. Minha relação com a minha mãe mudou e de arqui-inimigas para amigas, com uma relação de conforto, cada dia evoluindo mais. Agradeço a análise corporal por mudar a minha vida da água para o vinho. Pode falar o nome? Esse aqui está aqui. A Jennifer, ela tem 17 anos agora. Quando ela fez a análise, tinha aqueles problemas básicos com a mãe e com o pai, né? Que tinham problemas aí de relacionamento, né? Mas ela acabou fazendo a análise corporal. Isso trouxe uma mudança de vida gigante para ela e principalmente para a relação que ela tem com a mãe. Hoje ela tem uma relação bem mais, muito mais amigas, de amizade mesmo, uma relação de parceria, como de arqui-inimigas e rivais, ali como ela colocou para parceria, né? E o objetivo dela é de ganhar 1 milhão até os 30 anos e ela vai conseguir, porque conhecendo a força que ela tem, conhecendo ela do jeito que é e o potencial baseado no gráfico dela, né? Psicopata rígida, eu sei que ela vai conseguir. Eu sei que ela dá conta de fazer. Foi a melhor escolha que ela fez. Estou aqui. Que linda, parabéns. Parabéns. Tem mais uma aqui. Durante muito tempo da minha vida, parecia estar carregando o peso do mundo nas costas. Eu queria falar sobre isso, porque eu vi um vídeo outro dia que explica bem isso. Queria resolver os problemas de todo mundo, como consequência tinha fortes dores na coluna, ombro e pescoço. No meu primeiro contato com a análise corporal, entendi um dos meus traços predominantes é o masoquista. Quando cometi algum erro, me punia. Com isso vieram doenças e sobrepeso. Hoje consigo lidar melhor com algumas situações e com 50 anos voltei a me cuidar e até estou fazendo academia. Imagina que eu estou te dando uma mochila e você tem que carregar essa mochila o tempo inteiro, o dia todo. Só que dentro dessa mochila só tem pedras. Ou seja, o que eu ganho carregando pedra, né? E agora se imagina carregando o mesmo peso dessa mochila, só que dentro da mochila tem sonhos, prosperidade, viagens, a casa dos teus sonhos, o carro dos teus sonhos, as pessoas em paz na tua vida. Como é que é carregar essa mochila cheia de pedras ou cheia de sonhos e realizações, né? E aí a vida parece que ela fica leve. Né? Então, a vida fica bem leve, principalmente por masoquista, porque eu quero que as pessoas que estão aí, que se identifiquem com essa fala de carregar o peso das pessoas nas costas, façam uma pequena reflexão rapidinho, né? Se você tem tanta força para resolver o problema de todo mundo, imagine se você usasse essa força para resolver o seu problema, para resolver aquilo que você precisa. Imagina você agora sendo forte o suficiente para lidar com você e com seus problemas, tendo dinheiro suficiente, tendo uma vida saudável, tendo uma vida fantástica, o quanto você não ajudaria as outras pessoas ao seu redor dele. Então comece a olhar para você primeiro, comece a olhar através da análise corporal, você vai ter essa visão de si, de autoconhecer, e depois você começa a ampliar o seu mundo e impactar as pessoas ao seu redor. Mas não queira impactar o outro se você não está bem com você. Então, resolver o problema dos outros não resolve nada na realidade. Você só mantém ali uma relação de dependência emocional, que na análise corporal você também entende que, como que funciona essa dependência emocional. É muito mais fácil você carregar o problema do outro do que você olhar para si. E a partir do momento que você olha para si, dá trabalho, porque você tem que fazer certas coisas por você que você nunca fez. E a partir do momento que você enxerga que você é a pessoa mais importante, é você que tem que mudar para você poder ver o mundo. Porque, na verdade, quando você muda, quando a gente muda e passa por esse processo, as pessoas começam a agir diferente com você. Sim. Você nem sabe por quê. Né? Você fica, o que está acontecendo? Que tá tudo ficando mais fácil, né? Por quê? Porque você mudou, a tua energia mudou,
a tua forma de pensar, a tua forma de viver, né? De vivenciar as coisas e de E se olha só que relacionar com as importante, né? pessoas. Nós lemos um depoimento de uma menina de 16, que agora está com 17 anos, já quase 18, ali, que teve uma mudança de vida e uma perspectiva de futuro bem ampliada. E falamos agora de uma pessoa de 50 anos que também mudou a sua perspectiva de vida e a sua estrutura de pensamento sobre como reagir em relação a problemas, né? Então, o autoconhecimento, ele sempre traz essa ampliação de visão de mundo, né? Amplia o nosso mundo ao nosso redor e essa ampliação ela traz um ganho absurdo para quem está ao nosso redor mesmo, no nosso dia a dia, né? Então... Tem um depoimento de um cliente meu, sim. Na verdade tem 62 anos. Após minha análise corporal, comecei a ter um entendimento de como eu funciono. Conhecer meus traços e aceitar suas dores e poderes para uma melhora me trouxe leveza e uma visão mais ampla de tudo que vivi em 60 anos. Saber que num processo de gestação de minha mãe eu já estava incorporando todos os processos foi mágico. Aceitar que minha teimosia, minha arrogância eram frutos de uma ignorância emocional, mesmo às vezes relutando para aceitar, me fizeram amadurecer bem mais que ao longo de toda a vida. Continuo lendo e estudando vários aspectos deixados pela análise corporal, brigando comigo mesmo para tirar essa raiz doente e plantar novas sementes sadias e firmes para uma vida melhor. Muitas visões míopes, pensamentos vazios e uma dependência emocional gigantesca, aos poucos, vão sendo transformadas. Uma profissional de análise corporal, como a Sol Ribeiro, sabe usar o excelente conhecimento imparcial e honesto para nos reestruturar emocional e mentalmente. Crescer dói, mas a cada dia saberemos usar a magia de substituir dores em vitórias e alcances dos sonhos. Eu achei muito bonito, né? Uma reflexão muito bonita. Ele tem os traços distribuídos, todos. E aí aquele conflito, né? Imagina. Dos traços e não entendia. E a partir do momento que passa a entender, passa a falar, opa, então tá. Então vamos negociar aqui um pouquinho, vamos negociar ali um pouquinho. E aí começa a ir para a vida, né? Mais um aqui. Primeira coisa que mudou é que consegui enxergar meu lugar no ambiente de trabalho. Conforme meus traços, percebi que trabalho melhor quando não sou mandada. E consigo 100% de aproveitamento quando trabalho sozinha ou com pouquíssimo contato com outras pessoas. Isso me ajudou a selecionar um cargo melhor. Outra coisa foram os acordos de casal. Eu e meu marido estamos nos entendendo melhor. E meu peso... É a mesma pessoa? E meu peso estava fixada em querer emagrecer, mas estava engordando muito mais. Porém, aprendi a lidar com isso. Hoje não me culpo, nem me cobro. Faço minhas escolhas e vi um resultado de menos 20 quilos. Caramba. Sim. Aí ela ainda pôs as mãozinhas assim, né? Estou colocando em prática e estou indo bem. Obrigada por mostrar o caminho e me ensinar que tudo são escolhas. Preciso apenas verificar as conscientes e inconscientes e ir fazendo as mudanças necessárias. Exatamente. Essa pessoa muito também bem, né? Teve uma evolução no peso, né? E o foco não era esse, né? Como você viu que ela começa falando da profissão e depois ela cita de novo o ganho de peso, né? Ela cita a questão do peso, porque a análise corporal ela amplia a visão de vida, né? Ela atende todas as áreas da vida. É no relacionamento que melhora, é o financeiro que melhora, é o peso, é a sua autoestima, é todos os cenários. E ela teve uma evolução aí na autoestima dela, né? Porque perder 20 quilos, como aconteceu ali, com certeza a autoestima muda. Com certeza a relação com o marido muda, né? Porque eu me sinto agora bonita para estar presente ali naquela noite com o meu marido, né? Então, tudo isso muda e isso impacta. Aquilo que eu falo sempre, né? Nós somos um avião que estamos indo numa direção. Se eu continuar nessa direção aqui, eu vou chegar no mesmo destino. Agora, se eu mudar um grau, ali o pico do meu avião, 1 grau, eu vou olhar, talvez eu esteja passando pelos mesmos lugares, né? Mas lá no destino final, com certeza, eu me expandi. Eu mudei completamente o ponto final de meu avião vai chegar. Esse é um detalhe da análise corporal. Essa pequena mudança que parece pequena no começo, ela vai reverberando e aumentando e ampliando a sua visão de mundo ao ponto de realmente fazer a diferença na vida de uma pessoa como um todo, né?
E realmente, eu experimentei isso, uma mudança em 3 anos na minha vida que não foi de 1 grau, foi de 90 graus. Eu saí de uma direção e fui para outra. E realmente isso muda a perspectiva de futuro, perspectiva de vida, né? E envolve todos os relacionamentos. Eu vou dar um exemplo agora, só para não ficar só nos depoimentos. Um depoimento meu, né, além, que foi a relação com o meu filho mais velho, de 10 anos. Ele é mais psicopata do que o normal. E ele tinha um comportamento de negociação a todo tempo. Ele chegava, pai, se eu arrumar meu quarto, eu posso jogar videogame? Pai, se eu fizer isso, eu posso aquilo? E eu dizia, mas por que ele faz isso? Porque eu não peço para ele que está propondo isso. E eu brigava com ele nessa negociação. Eu dizia assim, não, cara, não vou deixar agora, só porque você quis me comprar, eu não vou deixar fazer. Só porque você quis fazer isso por aquilo. Que era a troca do psicopata, né? E eu não entendia ele nesse contexto. Hoje eu entendo completamente como ele funciona. Ele é psicopata. Ele precisa estar trocando, fazendo negociações que ele se sinta ganhando. E aí ele chega e diz, pai, se eu fizer isso, não, tem que fazer isso aqui a mais. Aí ele, tá bom, pai, faz, a gente entra numa negociação, num acordo, eu ganho e ele ganha. Então, esse é o detalhe. Eu não cortei, não castrei a negociação do meu filho. Imagina um pai castrando a negociação de um filho desse como psicopata, dizendo que ele não pode negociar, imagina, não pode negociar. A dor que se causa, né? É o superpoder é o dele, superpoder dele, né? E é isso. A minha filha também tem o traço psicopata alto e hoje a gente não briga mais. A gente brigava o tempo inteiro. E a gente hoje não briga mais, a gente conversa porque é negociação, é ali, é o jeito que ela funciona. E ela também tem muita esquizoidia. Então ela não gosta de ficar agarrando, beijando. E eu já gosto de agarrar, de beijar, de apertar. E eu ficava insistindo isso com ela. E eu não entendia que era até uma agressão, né? Uma forma de estar invadindo o espaço dela. Então hoje eu respeito e tá tudo certo, tá tudo certo. É muito gostoso isso, né? Vamos lá, tem outra moça aqui. Ter feito a análise corporal foi com certeza a melhor decisão que eu tomei. De todo o meu coração, eu posso dizer que mudou toda a minha vida completamente. Conheci o OCE através de você e da Alessandra, num dos momentos mais difíceis. Na verdade, com a análise corporal, eu entendi que eu precisava tomar a frente da minha vida e colocar tudo em ordem. Somente eu poderia fazer isso. O sentimento que tive é que eu estava com a minha casa toda bagunçada e vocês me guiaram para que eu conseguisse limpar e acolher cada cantinho dela. Eu posso ser ainda mais sincera? A análise corporal segue vivíssima. E aí, não veio o Everton. A análise corporal segue vivíssima. Aí pulou para humanos. Bom, e para finalizar, pensei tanto antes de começar a responder sua pergunta que no fim eu fiz uma pergunta para eu mesma. Nossa. O que não mudou Olha em você? o impacto, né? Esse relato é da Elisama, né? Uma jovem também, que quando a gente fez a análise, a gente sentiu a dor que ela estava sentindo, né? E esse relato me emociona de novo, né? Quando eu li, eu fiquei muito emocionado com o relato dela. E agora você lendo, também me emocionei, porque você pegar uma pessoa que tem um grande potencial, você pegar uma pessoa que ela tem toda uma vida pela frente, né? E ela dizer que ela não tinha perspectiva de vida, e você, como analista corporal e análise corporal, ter mudado essa percepção, isso mexe com o nosso emocional também em todos os aspectos, né? Porque realmente a Elisama, ela tem um grande potencial, ela é uma pessoa fantástica, ela tem tudo para construir a vida que ela sonha, né? Basta ela tomar a frente, né, dessa vida como ela colocou ali. E eu tenho certeza que o que ela projetar para a sua vida, ela vai conquistar, porque, como a gente sempre fala aqui, né, tudo são escolhas, né, conscientes ou inconscientes. Então, escolha a vida que você quer ter. E ela está nos acompanhando, acredito eu, aí na live também. E realmente foi uma mudança, assim, que nós percebemos. Ela estava num ambiente pequeno, um ambiente que segurava ela, e agora ela está indo para a vida e ela está vivendo, está fazendo escolhas. A profissão nova dela está trazendo para ela uma perspectiva de futuro gigante, né? A faculdade agora direcionada, realmente muita coisa boa mudou na vida dela, e a gente está muito feliz por tudo que ela teve de mudança aí na vida, né? Então, esse é mais um
relato, né, de como a análise corporal impacta a vida das pessoas, né? Que todo o aprendizado que a gente faz, o Corpo Explica, faz com que a gente assuma a responsabilidade pela nossa vida, pelas nossas escolhas e por tudo que acontece, e a gente passar isso para o cliente também. E mesmo aquele cliente que está acostumado a ter tudo feito pelos outros, ou jogar a culpa nos outros, ou jogar a responsabilidade em cima dos outros, quando ele começa a ter as rédeas da vida dele nas mãos, dá um prazer, dá um tesão, dá um gás na pessoa, que é lindo, ela vira foguete, né? A pessoa vira foguete. Ela enxerga que tá tudo na mão dela, né? Costumava me ofender muito quando falavam você é muito ansiosa. Eu me ofendia. E hoje eu falo, tá, só, e aí? Né? Tá tudo bem para você? Porque a ansiedade é minha responsabilidade usá-la para o meu bem e não para o meu mal. Né? Não é à toa que eu não tenho mais gastrite, não tenho mais quase úlcera, não tenho mais um monte de problemas de saúde que eu tinha antes. Né? A Bruna falou que ela deixou de ser mulher guerreira e está construindo com o marido dela um casamento incrível. Não. Isso não tem preço, Everton. Você tem vários casos de casais que você e a Alessandra atenderam, que a Alessandra, a esposa do Everton, é minha amiga, e ela também é analista corporal, por sinal, excelente, a gente precisa fazer uma live juntas também. E aí, vamos ver, me conta uma história marcante de um casal que você tenha atendido, que tenha mudado bastante. Um casal que... Na verdade, são várias histórias marcantes, né? Mas eu atendi um casal em que eles estavam se limitando financeiramente, né? O casal como um todo. Os dois têm grande potencial, estavam se limitando, vivendo no Brasil, né? E tudo, não tinham nenhuma expectativa de nenhum tipo de mudança, né? E hoje eles estão morando em Portugal, né? Ou seja, a mudança de vida assim foi gigante na vida deles, porque eles foram para outro país e não foi para tentar a vida. Eles mudaram porque eles quiseram ir para lá para viver uma vida diferente, uma expectativa de vida diferente. Então, realmente, esse atendimento desse casal me chamou bastante atenção. Teve um outro casal que eu atendi recentemente, recente, eu vou dizer, faz um ano mais ou menos que eu atendi eles, um casal que tinha... eles tinham dificuldades para separação, já estavam pensando em separar, tem todo esse relato de separação. Eu fiz o atendimento deles, né? Fiz a análise dela, depois combinação de gráfico, né? E tudo, e a gente começou ali a fazer o atendimento de chave mestra, todo o cuidado. E ele não sabia dizer que amava a esposa. Então, eu sugeri para ele fazer um dia daquilo que ele sabia fazer para provar que ele amava, né? Então, ele acordou mais cedo, fez café da manhã, colocou o café na mesa, pagou uma manhã de princesa para ela no salão, fez todo um contexto lá de cuidado. Quando ela voltou no almoço, o almoço estava pronto na mesa, ele que preparou, aí eles almoçaram. Quando ela foi tirar a mesa a louça da mesa para lavar, ele disse, calma, deixa que eu lavo, você acabou de fazer a unha, vai estragar sua unha. À tarde, roçograma, lavou os carros, tudo. E, enfim, ao final da tarde, perto das 6 horas, ele vai colocar uma toalha, né? Toma banho, né? Depois sai com essa toalha e acaba jogando essa toalha em cima da cama, né? E acaba trazendo ali um problema, porque são 10 anos, né? Como ela disse, de toalha em cima da cama. Então, ela entra no quarto, vê a toalha em cima da cama. O que aconteceu? A briga aí do casal, né? Os dois brigaram por causa de uma toalha em cima da cama. Na intervenção que eu fiz com eles, a pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte. Nesse dia, vamos pegar o dia de hoje. Quanto tempo você acha que levou esse erro dele, né? Essa toalha em cima da cama? Aí ela falou, 1 minuto. Se a gente pegar, realmente, talvez foi 10 segundos o tempo que ele levou para jogar em cima da cama. E esses 10 segundos mudaram o dia inteiro do casal. A ponto dos dois decidir quase se separar. Ele disse, não dá mais. Eu fiz de tudo por essa mulher e ela não percebeu. E aí a pergunta que eu fiz para ela, o que você está focando? Qual que é o teu foco? É nos acertos ou nos erros? Porque erros todos vão ter. Agora, se eu otimizo esses erros, é óbvio que um errinho vai virar uma tempestade num copo d'água, como a gente brinca do lado de cá. Então, assim, vamos focalizar naquilo que faz bem, naquilo que faz sentido. Não naquilo
eu errei, eu estressei nesse momento, fiquei irritado, falei algo que te magoou, por exemplo, magoou a esposa ali naquele momento, foi naquele momento. 10 minutos depois a gente tá bem, vamos conversar, vamos falar. E eu sei que tá errado, né? Como eu reajo, ou como a esposa reage, ou como a pessoa reagiu naquele momento. Mas vamos olhar o contexto como um todo e não só aquele momento, né? E eu peço para os casais que estão aí, né? Olha a vida que vocês construíram juntos. Olha as coisas boas dessa vida toda, ao invés de ficar olhando o erro daquele que errou, aquela outra que errou, aquele que apontou, aquele que falou. Porque isso tudo muda completamente o cenário de visão que você tem sobre o seu relacionamento. Tem gente que diz, meu relacionamento é um inferno, porque só olha para as coisas ruins. Agora, quando você muda essa visão e começa a entender que aquilo é do outro, não é seu, e você também erra e não é tão perfeito assim, que também vai impactar o outro de algum jeito, você entende esse contexto, automaticamente a sua vida de relacionamento muda. E você passa a viver um relacionamento saudável. Relacionamento saudável só depende dos dois que estão envolvidos ali, né? E aí os dois Exatamente. assumem a responsabilidade, né, Everton? Duas perguntas aqui para a gente responder. A análise por si só já muda algo na minha vida ou eu preciso fazer algo mais? A análise corporal já mudou drasticamente a minha vida. Existe mais. E aí cabe a você que queira procurar mais, né? Como analista corporal, eu faço a análise corporal, ela já traz uma percepção de si muito ampla, muito grande. Você já começa a se observar, e se olhar e se entender. Mas se você quer, por exemplo, olhar para os demais, para os outros envolvidos ao seu redor, você pode se aprofundar nesse conteúdo através de outros mecanismos, outras ferramentas, como a chave mestra, por exemplo, né, que nós temos aqui, que é uma outra função diretamente ligada aos traços, né, e algum processo de terapia um pouco mais amplo também. Mas a análise corporal ela já traz essa virada de chave. Esses relatos que a gente trouxe foram, na grande maioria, de análise corporal, não foi de chave mestra. Né? Todos os relatos que a gente trouxe ali foi nesse relato de análise corporal e de acompanhamento que a gente fez com aquela pessoa ali por duas sessões, 3 sessões, ou fez a análise, já mudou e aí teve acompanhamento informal, né? Ai, meu Deus, aconteceu isso na minha vida, aconteceu isso na minha vida, né? Então, são coisas boas que aconteceram. Então, esses relatos aí são de pessoas que foram analisadas, né? A resposta que você está dando, quando a pessoa vem para análise corporal conosco, ela faz 3 perguntas que ela quer que o corpo explique, que o corpo dela explique, né? E nós damos essas 3 respostas. Nessas respostas, geralmente ela traz conflitos que ela está passando, problemas que ela está passando. Então, por que eu procrastino tanto? Ou por que eu sempre engordo depois que eu emagreço? Por que eu não consigo me relacionar com as pessoas direito? Então, a gente vai e responde, porque o corpo dessa pessoa explica como ela é. E aí nós passamos algumas ações para a pessoa fazer, né? Então, não é uma coisa passiva, é uma coisa ativa. A gente passa algumas ações para você fazer no dia a dia. Se você faz as ações, você tem maior resultado ainda, né? Você vê os resultados em cima das 3 questões que você trouxe. Mas a gente tem uma ferramenta que nem o Everton falou, que se chama chave mestra, onde a gente pega um problema numa circunstância, num ambiente específico, e aí a gente vai destrinchar para ver como os traços estão lidando com isso, quais traços estão disfuncionais e quais traços estão funcionais. E aí a gente fortalece o que já está funcionando bem e a gente passa algumas ações para você ir para o recurso e começar a usar esses traços que estão na dor ao seu favor. Então, basicamente é isso. Mas não é passivo, né, o processo, ele é ativo. Você passa a ter controle da sua vida. Tem outra aqui, Everton. Peraí. Posso dizer que a análise corporal é uma ferramenta e funciona se eu presentear uma pessoa? Isso, é uma boa pergunta, né? A análise corporal vai funcionar com certeza absoluta. O que nós sempre focamos é o desejo da pessoa em participar deste processo. Porque se ela não quer mudança, ela não vai ter mudança. Então, realmente ela não vai entrar na análise corporal. Óbvio que nós, como analista, nós sabemos exatamente que a pessoa ela veio obrigada, né? Vou dar um exemplo. Eu dei o presente para o meu marido, né? E aí, mas meu marido não entende nada, não conhece nada, não quer. Nós, analistas, vamos fazer o quê? Aquele showzinho de mágica básico, falar coisas que só ele sabe, coisas que só a mente dele fica maquinando no dia a dia,
que daí vai alertar ele, opa, esse negócio, eu não falei isso nem para minha esposa, porque a maioria dos maridos que recebem uma análise de presente, eu falo com bastante propriedade isso, ela acha, minha esposa passou todo um briefing de como eu funciono, de como eu sou para ele. Só que quando o analista ali pega e fala coisas que nem ela sabe sobre ele, muitas vezes, que é só aquilo que está lá na mente dele, que é só aquele conflito interno na mente dele, ali a gente quebra esse gelo e quebra esse paradigma. E automaticamente a pessoa, ela entra bastante receosa na análise, ou até impelindo a análise, não querendo se expor, e ao final ela abre a vida dela, né? Ela abre toda a vida dela e ela entende que isso muda. Então, sim, ela é possível você presentear uma pessoa que vai ter essa mudança de vida. Mas sempre recomendamos, e é uma recomendação mais particular, não sei como a Sol age nisso, que a pessoa ela opte em pagar a análise dela. Ela opte em fazer isso, porque é um movimento em que ela está dizendo para ela em que ela está disposta a mudar. Isso já muda muita coisa. Mas, óbvio, se você fizer essa doação de uma análise para outra pessoa, essa pessoa será impactada positivamente também nesse contexto. Mas ela precisa vir aberta a olhar para si. Adquirir maior segurança, confiança, amor próprio, respeito por si própria, força e coragem. Né? Ela escreveu um textão também, essa cliente minha, e mudou muita coisa na vida dela. O relacionamento, o marido fez primeiro, segue o Corpo Explica desde 2019. Quando o marido passou pela análise, ele é meu colega de pedal, e aí ele descobriu que eu era analista. Aí ele falou, a minha esposa está querendo tanto fazer, então eu vou dar uma de presente para ela. Então ela veio com sede ao pote já, até conhecendo mais, porque ela tinha maratonado todos os vídeos do Corpo Explica no YouTube. Inclusive é um convite que a gente faz, né, Everton? Está com curiosidade, assiste os vídeos do Corpo Explica no YouTube, porque eles são muito ricos em informação e explicam para você como você vai começar essa trajetória de um novo tipo de vida, né? De um novo estilo de vida, que é bem mais gostoso de viver. Everton, eu quero te agradecer por essa 1 hora aqui de um bate-papo super gostoso. Parabéns pelos documentos que você recebeu aqui dos teus clientes. Eu tenho certeza que você tem uma coleção enorme deles. E sucesso, feliz vida. A gente vai continuar e marcar outras conversas sobre outros assuntos. Então, e parabéns pela tua trajetória. Vamos sugerir o seguinte, então, vamos deixar esses depoimentos ali no nosso Instagram, no Stories. Então, quem está acompanhando, que quiser ouvir esses outros depoimentos ou ler esses outros depoimentos que a gente não conseguiu ler, fica ali no Stories também. Curtam lá, olhem lá. Qualquer dúvida, nos chame também no direct ali para a gente esclarecer.